Olá, boa noite, amigos queridos que nos assistem pelo Facebook. Vai mais um estudo da série psicológica da mentora Joana de Ângeles. E hoje nós estaremos falando sobre Jesus, o Rei Triunfante, que é extraído do seu livro, o último livro, Vidas Vazias. Mas antes eu gostaria de convidá-los para me seguir na prece, para nos harmonizar e entrar no psiquismo do nosso estudo dessa noite. Então, é a Jesus que nós buscamos, esse Rei triunfante, esse Rei solar, e agradecemos a Ele a oportunidade de aqui estarmos estudando, trazendo conhecimento para o nosso espírito, auxiliando no nosso conhecimento, no nosso despertar da consciência. A querida mentora Joana de Ângeles, nós agradecemos pelo amparo e pelo acolhimento, pelas páginas que nos impulsionam para uma diretriz segura e despertar da consciência que com certeza faremos através das suas leituras tão edificantes. Rogamos a Jesus, aos mentores, aos espíritos simpatizantes com esses estudos, que se adentre a cada lar que aqui está conosco e que nos ampare na noite de hoje. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, boa noite. Então, a gente vai fazer hoje uma reflexão que muito tem a ver com o momento que nós estamos passando, os momentos de tribulações, de dificuldades. A gente tem visto que o planeta está passando por tanta mudança, né? Mas no livro do Filomeno de Miranda, Rumo ao Mundo de Regeneração, que ele vai dizer exatamente isso. É o processo, né, que o planeta está passando. Então, a gente já viu isso antes, né, e melhoras vieram. Então, no livro Vidas Vazias, no capítulo 2, intitulado Rei Triunfante, que Joana vai nos levar a Roma, num período aonde era dominado por legiões terríveis. E ela começa dizendo: Roma distendera o seu manto esmagador sobre o mundo conhecido. E as legiões terríveis dominavam os povos afligidos. E não é isso que a gente está vendo, essa sociedade materialista, né? Sufocando a cada ser, né? A gente vê que são impostos muitos conceitos que geram conflitos, né? As guerras, a falta de humanidade do diligentes de muitos países para com seus povos, né? Afligindo. São legiões terríveis que dominam seus povos. E ela segue dizendo: o poder da águia, a águia romana, no tempo de Júlio César, era feito de ouro e prata. E depois, a partir da reforma de Augusto, passou a ser feita só de ouro, mostrando a ostentação, o poder da águia perigosa. Estava em toda parte. E o sofrimento humano era a consequência natural da sua grandeza. Então,
era, mais uma vez, o sofrimento humano, consequência da grandeza, os grandes no poder e a massa que tinha que seguir os seus conceitos, desses poderosos, né? E trazendo sofrimento, porque eram muito impostos, ninguém tinha direito de falar, né? Você tinha direito de cumprir somente. E Júlio César, um dos maiores chefes militares de toda a história, substituir os deuses lares e tornou-se o divino. Na época de Júlio César, eles louvavam os deuses da mitologia, né? Então não tinha Deus. O cristianismo era proibido. Se falasse de cristianismo, os cristãos, eles eram punidos à morte, né? E então, Júlio César, é que era louvado nos lares, nas horas das orações, dos encontros, falavam-se nos deuses, e claro, Júlio César, o poder maior, ele se adentrou aos lares e tornou-se o divino. Ela diz que, embora viesse a sucumbir sobre o punhal traiçoeiro de Brutus e de outros 60 membros do Senado, né, que eram senadores infiéis, ele foi morto na escadaria do Senado, bem no apogeu da sua glória, né? Então, é o fim da República e ali começa, então, o Império. Isso foi no ano 44, depois de Cristo. Então, a gente vê que o poder, a traição, né? A maneira do... Era tudo muito brutal, né? Era um povo barbário. E ela continua dizendo que era naquele momento atroz, que Roma passava por tudo isso, Roma e Israel, a Palestina, eram tudo muito próximo, né? Tudo muito ligado. E foi nessa época, então, um império esfacelado, que estava em lutas de reabilitação, e numa psicosfera de paz, espalhava-se pela paisagem humana. Filósofos, poetas, artistas e sábios preenchiam o imenso espaço com lições de altruísmo, né? E beleza. E foi nesse clima de relativo equilíbrio social, político e artístico que nasceu Jesus. Numa gruta modesta, na pequena Belém de Judá. Jesus trazia uma revolução de ideias como nunca antes acontecera. Nunca ninguém ouvira alguém falar de amor, de perdão, né? Ele realmente veio com uma ideia revolucionária, nos apresentar o Evangelho de Deus. E passou a soar de quebradas em quebradas, alterando a geografia dos corações humanos, antes em desesperos. Aqueles que ouviam a palavra de Jesus eram confortados. Quantas curas, quantas vidas modificadas, né, trazendo os seus ensinamentos, aceitaram os ensinamentos do Cristo. E hoje também é assim. Se nós aceitarmos os ensinamentos de Jesus, nós também encontraremos no nosso coração esse amparo. E ela disse que tratava-se de uma voz
que nenhuma tempestade lograva silenciar ou diminuir-lhe o impacto em comum. As suas vibrações eram tão grandes que aquele que olhava aos seus olhos, a gente vê nas páginas dos espíritos que conviveram com Jesus, nas páginas da Amélia Rodrigues e Joana de Ângeles, que conviveu com Jesus, nunca mais foram os mesmos. Seu olhar, a sua vibração, despertou aquela consciência que eles e eles seguiram, né? Então, ela diz que foi, então, nesse interim, um pequeno grupo de homens amorosos constituiu o modelo de uma sociedade feliz. Ali Jesus convidava os seus 12 apóstolos a seguir. E ali eles iriam falar do Evangelho, ensinar a ser bom e manso de coração. E ela diz que a mensagem era qual lâmina aguçada, que penetrava as carnes do coração. E todos que o ouviam nunca mais conseguiam permanecer indiferentes. Olha só. Calava lá no fundo da alma, né? A sua majestade, Jesus com aquele seu poder de magnetismo que nunca na Terra existiu antes, ele conseguia despertar as consciências. Ela dizia que não havia dúvida, ele era o rei que se esperava, mas para cujo reino não se estavam preparados. Ele era o rei. Mas aqueles que esperavam um rei guerreiro, não é assim? Os judeus queriam que viesse nas suas carruagens de ouro, com poder, sentado num trono, e um rei guerreiro. Mas quando Jesus veio à Terra, um simples, sem nada, nos falar que eu posso viver no mundo sem ser do mundo, jamais o aceitaram, crucificaram. E se Jesus voltasse hoje, na sua simplicidade novamente, também não seria aceito, né? Porque a gente vê os templos são ricos, títulos, né? Se você não tiver título, se você não tiver rico, se não tiver bem vestido, é a aparência, é o exterior. Não tem valor, né? E Jesus, que veio naquela simplicidade, falava de coisas que não tinham condição de compreender. Então, ela disse que ele falava dos céus, e todos, e quase todos, queriam a terra. Não quer saber de nada espiritual. Eu quero viver aqui nas coisas que o mundo, nas coisas do mundo, as coisas materiais. Ele denunciava o crime e a maioria, porém, se comprazia na sua prática. Olha, não cometa crimes, porque existe a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que você faz, mais tarde você vai ter que reparar. Mas ninguém ouvia, né? E se comprazia, tinha prazer em fazer, né? Porque estava dentro do ser, né? O ser dá aquilo que ele tem de dentro dele. Ele cantava a humildade e a renúncia, vivendo com total simplicidade, e desagradava aos que cultivavam o orgulho e a posse. Claro, ele falava de amor, de humildade, de renúncia, a total simplicidade. Mas aqueles que cultivavam o orgulho e a posse,
não queria ouvir, claro que não, né? E até hoje não é assim. Uma pessoa completamente materialista, se você vai falar para ela das coisas do espírito, das coisas do mundo espiritual, ela não quer ouvir. Então, é a mesma coisa, né? Então, ela disse que as pessoas preferiam não entender que ele é a luz do mundo e a semelhança do sol, onde a querida mentora sempre se refere a ele como rei solar. É inigualável que o evangelho inegável. O evangelho de Lucas possui uma beleza especial, ela diz, que o torna um dos mais belos livros que jamais se escreveram, que narra desde o momento em que Maria foi avisada de que ela receberia um filho de Deus e que ela deveria pôr o nome de Jesus, que ele seria grande e ele seria chamado Filho do Altíssimo. E no Evangelho de Lucas, a gente vê desde o começo, né? Desde essa parte onde Maria recebe o anjo que anuncia a vinda desse filho, até as curas, os milagres, as parábolas de Jesus. Realmente é um livro dos mais belos. E a gente vai encontrar no livro Boa Nova, Joana de Cusa, que é narrado pelo espírito de Humberto de Campos. E ele diz que, considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama, né, a Joana de Cusa, procurou Jesus numa ocasião em que ele descansava na casa de Simão Pedro. Ele expôs a longa série da sua contrariedade e padecimento. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. A Joana de Cusa era uma mulher da sociedade, ela era casada com um alto funcionário do rei Herodes, Cusa, mas ele não tolerava a doutrina do Cristo. Mas ela foi levada por uma das suas serviçais, e ela então busca Jesus e vai perguntar, vai abrir o seu coração e falar do marido difícil, né? E Joana disse que o mestre lhe disse: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Todos os templos da terra são de pedras. Eu venho em nome de Deus abrir o tempo da fé viva no coração dos homens. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no seu coração, enviando a Jesus um olhar carinhoso de agradecimento. E quando ela sai da casa de Pedro, ela ainda ouve as últimas palavras de Jesus para ela: vai, filha, ser fiel. E desde esse dia, memorável para a sua existência, vejamos para a sua existência, para sempre. Desde esse dia memorável para a sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação, sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. No ano 68,
quando as perseguições do cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo, que eles queimavam os cristãos no circo, né, na arena, uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era seu filho. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Com seu corpo todo em chamas, se desprendendo do corpo, Joana sentiu que a mão consoladora do Mestre Jesus lhe tocava suavemente nos ombros. Ele escutou a voz carinhosa e inesquecível a lhe dizer: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Isso é maravilhoso. Isso relata quanto um espírito que ama Jesus, que compreende Jesus e que segue seus ensinamentos, pode dar um salto numa reencarnação. Por quê? Porque vai vivenciar outros valores. Nós vivemos no mundo, nós necessitamos das coisas materiais, mas nós não podemos e nem devemos ter o apego, porque esse apego é que nos afasta de Deus, né? A mentora diz, a gente tem tanto tempo louvando o corpo, né? E por quê? E que ele é perecível, né? É material, ele é perecível. E por que não valorizamos o espírito? Por que nós não trazemos valores espirituais para a nossa vida? Que esse sim é eterno. Esse eu levarei comigo para sempre, como diz aqui, né? Que foi para sempre, né? As palavras de Jesus marcou ela em toda a sua existência. Então, esse é o convite que Jesus nos fez há 2000 anos. E 2000 anos se passaram. E graças a Deus, muitos já estão despertos. Muitos já têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, como o mestre disse, né? Então, nós estamos nessa busca constante. O processo é lento, mas ele tem que ser contínuo. Nós vamos despertando paulatinamente, modificando os nossos hábitos, sendo menos egoísta e mais amoroso, praticando bem, amando o nosso próximo, auxiliando o nosso próximo em todas as maneiras possíveis, né? Então, ela diz que a humanidade terrestre passa por momentos iguais àqueles dias remotos, onde Jesus falava dos céus e quase todos queriam a terra. Mas o convite é atual. E mais do que nunca precisamos acordar para a realidade da nossa vida espiritual, né? Trabalhar no nosso lado sombra para unir ao self, né? O self, o eu superior, o espírito, né? Que somos. Então, ela diz no seu livro, Em Busca da Verdade, ela diz, quando o self identificar a necessidade de ser gentil, caridoso e afável, portador de compaixão e humanitarismo, desloca-se da função convencional para entrar o divino que existe, se aproximando de Deus. Olha que lindo. Então, não foram essas as lições do Cristo?
seja gentil, seja caridoso, tenha compaixão, seja humanitarista. Foram esses? Então é isso. Sai do convencional e entra no divino, né? Então é essa a nossa busca. É a nossa fatalidade sermos felizes. Não a felicidade que a gente conhece do mundo, mas a felicidade espiritual. Quando nós vimos no Evangelho a mensagem dos espíritos superiores, eles dizem: a felicidade para nós se compraz em fazer o bem ao próximo. Então, quanto mais bem eles fazem, quanto mais eles auxiliam, essa é a felicidade deles. Aonde para muitos de nós a felicidade ainda está nas coisas materiais, são temporárias, né? Nós queremos hoje uma coisa, temos, ficamos felizes um mês, 2 meses, e daqui a pouco aquilo já não tem mais importância, já buscamos outras coisas, e assim passamos a vida em busca das coisas, do prazer das coisas materiais. Mas hoje nós já sabemos que essas são conquistas muitas vezes valiosas, né, através do seu trabalho duro, não tem nada de errado, mas o que o Evangelho nos mostra é a importância do lado espiritual, né? Essa é uma felicidade. Eu acho que todos nós, quando fazemos um bem para alguém, a gente experimenta uma alegria no coração. É tão bom. E a gente só sente aquilo quando a gente faz o bem para o outro. Já perceberam? Se não perceberam, faça isso. Quando você fizer uma atitude boa para alguém, você vai experimentar uma alegria no coração. São as vibrações do amor que tem em nós em favor do outro. E ali a gente vai perceber que aquele sentimento, aquela sensação, só se dá quando eu faço bem ao outro. É maravilhoso e verdadeiro, né? Então, então ela diz que hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia de amar. As venerandas luzes do Evangelho clareiam a tua mente a fim de que suavize os seus sentimentos. E realmente, o Evangelho nos faz pensar, nos faz refletir, né? E clareia realmente a nossa mente e vai suavizar o nosso sentimento. Ela diz também que multiplicam-se os conflitos na Terra por invigilância de ambos os seus habitantes, físicos e espirituais. Aqui ela está falando dos espíritos desencarnados também. Então, em vigilância, porque o que acontece quando nós não temos o hábito da oração, do evangelho no lar, do ato do bem? Nosso pensamento vai se conectar com espíritos muitas vezes perversos, e dali pode gerar uma obsessão, né? Então, é importante nós termos a conduta moral, porque a moral é a nossa porta, ela é a conexão com Deus. Muitas pessoas não têm religião, diz até que não acredita em Deus, mas tem uma conduta moral que você fala, olha, ele faz tudo que o Evangelho de Jesus nos convida, não é? É uma pessoa honesta, é uma pessoa que se preocupa com o próximo, faz caridade, então é isso, né?
A gente tem que ter a religiosidade dentro de nós, né? A religião em si não muda ninguém, ela nos apresenta o modelo, né? Como nós vamos ver na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né? Que Jesus é o modelo e guia que Deus deu à humanidade, né? Ele é o guia e modelo para a humanidade. Então, ele é o guia. Então, todos aqueles que fizerem o que Jesus nos ensinou, estará sendo um homem de bem. Então, é essa a importância da gente ter a religiosidade, não só a religião, né? E ela diz que sempre convém recordar que o Mestre não prometeu o reino do mundo material, nem eloquência ilusória dos louros e as glórias terrestres. Ele falava do mundo espiritual. Se prepare aqui para que você tenha a felicidade eterna, para que você encontre a paz. Não era isso? Ele nunca falou, sigo os meus ensinamentos e você vai ser um rei, vai ter títulos, vai ter poder. Não, porque essas coisas são glórias terrenas e nós não precisamos delas. Nós precisamos, sim, das glórias que o nosso espírito terá alcançado no momento que nós fizermos essas mudanças, né? Comecemos em coisas pequenas, porque ninguém pode, não existe essa mudança automática, ela é paulatina, né? Ela vai aos poucos. Então, mas é necessário termos essa consciência, o estudo, porque é diário, é todo dia que eu vou fazer essa reflexão. Eu estou tentando mudar hábitos milenares que nós trazemos, nosso espírito traz milênios, e como, às vezes até do reino animal ainda, esses instintos. Então não vai ser numa reencarnação que a gente vai mudar, mas ter a consciência, já começar a se preparar. A gente vê Públio Lentos na sua última reencarnação, quando Jesus o convidou a seguir. Segue-me agora ou daqui a milênios. E ele escolheu os milênios, né? Demorou 1400 anos, teve várias reencarnações, mas na sua última reencarnação, desculpa, nessa reencarnação de que ele estava ali como Públio, no fim da sua reencarnação, daquela reencarnação que ele estava na Itália, ele já era um homem diferente. Ele ficou cego e ele estava com a sua ama, a Ana, que era a companheira da sua esposa Lívia, e ela era seguidora do Cristo. E ele, então, já era um homem diferente. Depois ele reencarna como Nestório, escravo, e já trazia ali a marca do cristianismo, a fé em Jesus. Então a gente vê que fica, é como Joana fala dos ensinamentos de Jesus. Aqueles que ouviram Jesus, ou aqueles que conhecem a sua verdade, na alma, né? E às vezes a gente ouve e então fala, eu conheço. E se você aceita, você reflete naquilo, aí tem essa diferença, né? Então ela diz que quem serve Jesus não dispõe de tempo para as defesas pessoais, para as lutas do orgulho e da
inutilidade. Então, a gente tem que realmente pesar os valores, né? Pensar realmente naquilo que é importante para mim nessa vida. A gente já perdeu muito tempo na nossa evolução, né? Então, agora, o momento que o planeta está passando de provas e expiações, ele vai passar para um outro degrau, um mundo de regeneração, onde não será um mundo feliz, ainda teremos infelicidades, ainda teremos dores, né? Mas já serão espíritos despertos para o amadurecimento espiritual. A consciência já estão mais despertadas. Espíritos missionários estão reencarnando em massa para nos ensinar, né? Então a gente sabe que será mundos melhores, né? Esse momento de transição é de extrema importância que nós pensemos e meditemos nas coisas do Espírito. Trazer esses ensinamentos morais que Jesus, ele não veio nos trazer nenhuma religião, ele nunca apresentou nenhuma religião. Ele trouxe os ensinamentos morais, que são proposta de qualquer homem de bem. Se fosse ao contrário, nós não precisaríamos de ter um tribunal de justiça com um código penal, porque ali são os códigos de boa conduta. Olha, se você não roubar, se você roubar, você vai estar inserido nesse código penal aqui e você vai ser punido, né? Então, a gente vê que existe ali leis, e as leis estão baseadas nesse código moral que Jesus nos trouxe, que é o Evangelho de Deus, que rege não só a Terra, mas todo o universo é regido por essas leis, né? E ela diz, então, que enquanto vigir distonia em relação às leis soberbas, né? Enquanto existir distonia, não existir uma conexão com essas leis de Deus, que ela chama de leis soberbas, haverá tormento e aflições, porque gera isso, não é? Se eu cometo delitos, o que eu vou experimentar? Tormentos e aflições. Mas ela diz que, no entanto, cada vez que se consiga superar uma ou mais imperfeição do caráter, mais próxima estará a felicidade. Então, é esse o convite. Eu estou cansada de sofrer, não quero isso mais para mim. O que eu vou fazer? Mudar de conduta, mudar de sintonia. Eu vou ler livros que me esclareçam um assunto que eu gostaria de entender um pouco mais, seja lá da reencarnação, seja sobre o espírito, seja sobre o mundo espiritual, seja qual for, né? Os livros da mentora Joana de Ângelos, que são uma base baseada na doutrina espírita, né? Toda baseada nos ensinamentos do Cristo e da doutrina espírita, mas ela traz uma forma psicológica mais profunda, mostrando esse ser que somos, seres imortais, para que a gente possa entender o mecanismo, os conflitos, as nossas sombras, a sombra coletiva, né? Porque vamos lembrar que tudo isso que nós estamos passando, o Covid, ele é produto de uma mente coletiva, é produto da sombra coletiva, né? Então, tudo isso é importante a gente entender, porque
quando eu mudo meu comportamento, eu estou também mudando essa sociedade. Ela diz, não cesses de lutar contra as tendências negativas, lute, que procedem muitas vezes de outras existências, quando malograstes no programa evolutivo, proferindo a irresponsabilidade dourada aos severos compromissos libertadores. Então, ela diz, não canse de lutar, lute contra as suas tendências negativas, porque essas tendências, ela vem lá de outras vidas, aonde você logrou no programa evolutivo, em cada reencarnação, que foi fruto de uma irresponsabilidade. Então, vamos ser responsáveis em todas as nossas atitudes. Tudo aquilo que eu escondo, eu fiz isso, mas não pode. É errado, porque se fosse certo, não teria razão. Então, pense antes de fazer. Pense antes, porque se eu não quero para o outro, eu não faço. O que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Então, se não é bom para mim, para o outro, com certeza não será. Então, é isso que ela nos convida. Não cesse de lutar contra essas tendências negativas. E ela diz que as alegrias fluídas de maneira irregular, não poucas vezes criminosas, ressurge hoje com forte inclinação para se repetir. Claro, se eu sou uma pessoa que tenho tendência às drogas, que usei em outras vidas, ela tem inclinação de repetir. Se eu não tiver uma vigilância, um controle moral, uma consciência de que não devo, né? Eu tenho tendência para crimes, né? Para roubar, se tem tendência para matar, se tem tendência para beber, seja qual forem os vícios que são criminosos, eu tenho inclinação para repetir, né? Então, é muito importante a educação na criança, quando os pais já percebem ali a tendência, ele evangelizar e trazer os valores éticos, morais presentes. E o maior exemplo são os pais dentro de casa, né? A abstinência do álcool, porque o pai que bebe hoje, ele está ensinando para o filho, olha, beber é legal, sabe? Não tem nada de errado. Fumar? Vai fumar, é legal, não tem problema. Então, atos assim, mente, né? Então, tudo isso está ensinando para os filhos. Então, a importância de trazer os valores morais para a criança ainda, enquanto pequena, para que ela possa aprender pelos exemplos. Então, ela fala, igualmente durante a atual existência, muitos hábitos doentios que se fixam no comportamento dão lugar a inquietações, insatisfações, que não permite a paz da consciência. Fatos essenciais para a conquista da felicidade, né? Então, olha aí, durante a atual existência, muitos hábitos doentios, né? Comportamentos que deixam inquietação, muitas vezes consciência de culpa, né? Arrependimento. Então, ela diz, tudo isso não permite a paz da consciência, porque nós temos as leis gravadas no nosso pensamento. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está gravadas as leis de Deus? As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Na nossa consciência espiritual. Porque a consciência espiritual ela é diferente da consciência psicológica que Jung nos traz e apresenta, né? Aqui a gente está falando
da consciência espiritual. Então, nós temos aqui dentro de... E toda vez que eu faço contra, tenho atos contra essas leis, eu tenho essa sensação, né? De inquietação, insatisfação, é a consciência acusando que eu estou agindo contra as leis de Deus, né? As leis divinas. Então, ela diz, por essa razão, é importante a vigilância moral, especialmente numa época de licença extravagantes e cínicas, no momento em que nós estamos vivendo, né? É muito importante essa vigilância moral. O conhecimento da reencarnação, ela diz que é essencial para a perfeita compreensão de uma conduta pautada nos princípios do Evangelho de Jesus. Fonte inexaurível da água lustral da alegria de viver. Então, essa fonte inexorável da água lustral da alegria de viver é o Evangelho de Jesus, sem dúvida, né? E ela fala que o reconhecimento da reencarnação é essencial, porque aqueles que acreditam, eu vou gozar a vida até a exaustão, vou dar o cano em todo mundo, não vou ser honesto com ninguém, porque eu morrer acabou tudo. Não, não é assim. Não existe a morte, só existe a morte do corpo, o espírito é eterno. Então, quando eu vou para o outro lado, a minha consciência, ela não tem mais limites. Eu tenho plena consciência de todos os lados, e sei o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Então, esse momento é o momento onde a gente encontra nas escrituras que diz, serás julgado. Sim, seremos julgados pela nossa própria consciência. Não é Deus que irá nos punir, não, porque Deus não pune ninguém. O que pune é a consciência de culpa, a consciência que agora está desperta, porque eu infligi as leis divinas. Então, ela diz que o aperfeiçoamento moral é a meta primeira e principal do processo evolutivo. Ninguém evolui se não tiver trazido as virtudes para a sua essência, para o seu espírito, né? Praticando essas virtudes. E no seu livro Amor em Batiza Amor, a mentora vai dizer que a marcha da evolução é lenta e é eivada de escolhas. Então, nós temos muitas escolhas. Por que escolhemos sempre os caminhos equivocados? Porque se estamos inseridos nas leis de causa e efeito, se eu escolho um caminho bom, a gente sabe que a colheita vai ser positiva. Mas se eu tenho escolhas equivocadas, com certeza, lá na frente eu terei o retorno, né? Então, a lei de causa e efeito que rege o universo, está presente em tudo, né? Então, ela diz que sentimentos existentes em germe em todos os impulsos da vida. Adquire sentido e expande-se no campo da emotividade humana. Quando a razão alcança a dimensão cósmica, torna-se fulcro de vida que se irradia em todas as direções. Então, todos esses sentimentos, todas essas virtudes, nós temos aqui em germe dentro de nós, estão latentes, esperando o momento para despertar, né? Porque nós somos criados pelo ser perfeito e divino, então nós temos os genes de Deus dentro de nós, né? Então, todos esses germes estão aqui, existem aqui, estão latentes, esperando o momento para despertar.
Então, ela diz que no campo da emotividade humana, quando a razão alcançar a dimensão cósmica, nós estaremos irradiando em todas as direções, nós estaremos nos conectando com o nosso self, né? Como a gente viu ali na leitura passada, né? Ser gentil, caridoso, afável, portador de compaixão. Então, esses fatores, essas virtudes vão nos fazer a reaproximação com Deus. Então, ela diz que a conquista do amor é resultado de processos emocionais amadurecidos, vivenciado pela conquista de si. Então, veja que coisa mais linda que é o processo da evolução, quando o espírito realmente desperta e tem consciência de que a vida é preciosa. Os nossos momentos aqui na Terra são momentos preciosos que nós não devemos desperdiçar. Os aprendizados, tentar nos melhorar. Se eu ferir alguém, ter a humildade de pedir desculpas, porque nós estamos aprendendo, né? Todos nós somos aprendizes, ninguém aqui já está anjo. Se fosse anjo, a gente já estava em outro mundo. Todos nós temos as nossas dificuldades, mas nada nos impede de reconhecer os nossos equívocos, porque essa é a importância do autoconhecimento, onde a mentora diz que todo processo evolutivo, ele é necessário o autoconhecimento. Que se eu não reconheço que eu tenho as dificuldades, como é que eu vou corrigir? Na verdade, nem sempre tudo aquilo que eu penso, compreendo, é a verdade, né? Muitas vezes é a minha maneira de pensar, né? Só a minha opinião. Mas se eu não tenho esse autoconhecimento, eu já acho que a minha opinião é a verdade completa e eu quero impor essa verdade nos outros. Então, nós devemos aprender, nós iremos, né? Nós vamos, nós estamos aprendendo a sermos pessoas melhor, mas aí compreendendo, olha, eu sou uma pessoa tão impaciente, ai, eu não posso. Então, quando você sente que está ficando impaciente, faz exercício de respiração, respira fundo 3 vezes, oxigênio o cérebro, que vai te acalmar, vai refletir, olha, não posso. Com o tempo eu faço a consciência acusa, eu faço a acusa, com o tempo eu já não faço mais. Então é um exercício, por isso que a Joana, a mentora, nos diz, nunca desista da oportunidade de trabalhar nesses conceitos, né? Porque sem esse esforço, sem esse exercício, não chegaremos a lugar nenhum. Então, meus amigos, olha, foi essa reflexão de hoje, de muita importância para a gente pensar e repensar nos nossos momentos que estamos passando, né? E o convite do Cristo, ele é atual e será. Ele foi, ele é e será sempre o convite para a felicidade eterna. Bom, então vamos ver quem está aqui conosco. Olha, tem a Lili Maia. Boa noite, Lili. Prazer ter você aqui conosco. A nossa querida Cris. Boa tarde, querida. Meu beijinho. Aqui é boa noite, viu, Cris? A Cris, ela mora no México, então
Ela é boa tarde ainda. Oh, nosso querido irmão Lucas. Lucas, saudade de você. Quando é que você vai nos agraciar de vir aqui falar para nós? E querido que ele é. A minha querida amiga Paulinha. Boa noite, Paula. A Rita Almeida. É verdade, fazer o bem faz bem a nós. Com certeza, minha amiga, é assim mesmo. A lei do retorno, né? Ai, a minha querida amiga Daniela. Cristina, tem outra mensagem dela aqui. Então, é isso. Então, olha, que todos tenham uma boa semana, né? Vamos fazer, antes da nossa prece final, tenham todos uma boa semana e a gente tem aqui muita coisa para a gente refletir, né? Alimentar o nosso espírito, né? Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, o Rei Solar, como a mentora assim o chama. E agradecer pelos ensinamentos de hoje, que os seus ensinamentos possam estar conosco sempre, na nossa vida diária, que os nossos atos possam sempre refletir sobre os ensinamentos do Cristo, que Ele possa se adentrar em cada lar, abençoar a cada coração, despertar as nossas mentes, nossos sentimentos, possamos ter uma semana de paz, que a querida mentora, que nos abençoe, que nos ampare, e nós agradecemos a mentora pelo acolhimento e todos os espíritos simpatizantes com os nossos estudos. Nos ampare, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então é isso, desejo a todos uma boa semana, de muita paz, e até a próxima quarta-feira. Fiquem todos com Deus.